Sim, sem dúvida que o principal intuito deste manual é promover a saúde ou promover a literacia, nomeadamente do cancro do ovário. Há informações neste manual que são transversais aos doentes oncológicos e neste momento é importante que toda a população esteja informada, nomeadamente, do que são os sinais e sintomas desta doença, que podem fazer para se protegerem, quais são os fatores protetores e fatores de risco, e isto é importante que seja passado também para a população geral, não só para as pessoas que já têm a doença. Claro que o manual depois vai muito direcionado para as especificidades do tratamento, começa com uma abordagem mais genérica sobre aquilo que é o cancro do ovário, qual é a incidência, quais são os fatores de risco protetores, como é que se faz o diagnóstico e depois avança para a questão do tratamento, a questão também dos tratamentos de suporte, e isso já é um bocadinho mais específico para a doente que tem o cancro, que vive com o cancro do ovário. E claro que quem tem o cancro do ovário, conhece alguém com cancro do ovário neste contexto, poderá ter mais interesse e poderá a mensagem, no fundo, chegar com mais força, mas isto sim, é um manual que tem um benefício de ser lido por qualquer pessoa, não é? Tem esse intuito de fazer uma literacia da população geral, até porque houve um inquérito há bem pouco tempo sobre isso mesmo, o que era o cancro do ovário e qual era o conhecimento da população geral sobre esta patologia, e verificou-se que os níveis de literacia em relação a esta patologia são assustadoramente baixos, e não é raro, muitas vezes, os doentes nos perguntarem: mas isto é contagioso? Portanto, não faz sentido que nos dias de hoje ainda se pense dessa forma, e portanto há aqui um caminho grande a fazer na literacia da população geral, e acho que este guia é uma mais-valia nesse sentido, sim. Eu acho que informação nunca é demais. Eu sou muito apologista de haver sempre um suporte por escrito à informação que é transmitida em consulta, até porque muitas vezes as pessoas não conseguem assimilar toda a informação que é transmitida, e esse é o primeiro ponto, por vários motivos, porque é muita informação, porque naquele momento estão emocionalmente também fragilizadas e por vezes não conseguem absorver aquilo que lhes estamos a transmitir, e é uma oportunidade para, em tranquilidade, em família, haver no fundo um suporte informativo de qualidade que a pessoa possa depois ler e até num segundo momento de consulta tirar as suas dúvidas. Nós sabemos que um doente informado é um doente que adere melhor ao tratamento, que gere melhor os efeitos secundários, e isso vai se traduzir em melhoria da qualidade de vida e em melhoria dos outcomes, nomeadamente de sobrevivência, porque se o tratamento for bem gerido em termos de efeitos secundários, vão deixar de existir, por exemplo, interrupções por efeitos adversos que não foram adequadamente controlados, e o benefício que o doente vai vir de uma terapêutica será superior. Já para não falar da qualidade de vida, que é super importante, nomeadamente em tratamentos como a quimioterapia. A maioria dos cancros do ovário, o cancro do ovário é caracteristicamente uma doença silenciosa, ou seja, geralmente são diagnosticados em estadios 3, 4, e aí passa por uma quimioterapia, neoadjuvante, cirurgia ou cirurgia seguida de quimioterapia. Muitas vezes acontece, e tem doentes na consulta, e esses casos estão descritos e são muito menos frequentes, que são em estadios mais precoces, estadio 1A, estadio 1B, e nesses casos não há benefício de realizar a quimioterapia, portanto as doentes ficam bem tratadas apenas com cirurgia. Fundamental, por aquilo que já fomos falando ao longo desta entrevista, as doentes saberem aquilo que as espera, de que forma se podem preparar da melhor forma para esses efeitos secundários e de que forma os podemos gerir da melhor maneira. E eu vejo isso muito, doentes que querem controlar e quando é que me vai cair o cabelo, quando é que eu tenho que cortar o cabelo. Portanto, isto é uma questão, a alopécia
acontece com o esquema standard, acontece em todas as doentes, praticamente, não é? E habitualmente acontece entre o primeiro e o segundo tratamento, ou seja, umas 3 semanas depois, 2, 3 semanas depois do início. E é importante nós prepararmos a doente, ela saber em que timing deve de escolher a sua cabeleira, em que timing deve de cortar o cabelo, e isso é importante às doentes, isto é um aspecto. Depois temos outro, por exemplo, a neuropatia, é algo que eu sigo com muita frequência e questiono na minha rotina, nas visitas com os doentes, porque é um efeito que a longo prazo pode ter consequências devastadoras para o doente. E é muito importante a doente saber, estar alerta, reconhecer que é um efeito secundário do tratamento, para nós agirmos atempadamente, com reduções de doses, com a otimização do tratamento, para que a doente a longo prazo não tenha uma neuropatia que impeça, por exemplo, de conduzir, que impeça, por exemplo, de abrir um frasco, de comida, não conseguir cortar uma peça de fruta. Portanto, isto tem consequências muito importantes na qualidade de vida dos doentes e é importante nós sejamos alerta para conseguirmos controlar atempadamente. Isto são apenas 2 exemplos, claro, e depois temos todos os outros efeitos que podem acontecer com a quimioterapia. E a ideia não é assustar os doentes, a ideia não é, ok, vai ser um período terrível, não é isso. E nós clínicos temos sempre dizemos sempre, isto não é o que vai acontecer, excetuando a alopécia, tudo o resto não é certo que vai acontecer. Pode acontecer, e se isso acontecer, tem que estar preparado, deve saber aquilo que deve fazer, em que situações deve recorrer ao hospital de dia, em que situações tem a diarreia, começa na primeira dejeção diarreica, deve tomar a lopramida para evitar que esse sintoma, que esse efeito secundário se perpetue, por exemplo, uma diarreia que pode ser tratada adequadamente em casa com um comprimido de imódio evolua, por exemplo, com uma diarreia, com desidratação, com necessidade de internamento. Portanto, acho que facilmente se percebe qual é a importância dos doentes estarem bem informados, saberem o que devem fazer, de haver aqui e na dúvida, haver aqui um suporte muito próximo com a equipa que segue o doente. Sim, nós temos, por exemplo, numa doente que, imagino, fez a primeira linha e não está a fazer tratamento de manutenção, porque em Portugal, neste momento, só temos tratamento de manutenção nas doentes com mutação BRCA. E essas vêm a consulta, como estou a fazer tratamento ativo, vêm a consultas regulares, são acompanhadas também regularmente. Essas e todas as outras, após os tratamentos de quimioterapia, ou não estão a fazer nada, estão a fazer algum tratamento. Nós oncologistas temos, ou a equipa que segue no global, não são só seguidas por oncologia, também têm consultas populares, nomeadamente com a ginecologia oncológica. A nossa preocupação é, em primeiro lugar, detectar uma recidiva precoce, ok? E, em segundo lugar, reabilitar a doente de todas as toxicidades que surgiram dos tratamentos efetuados, quer o tratamento cirúrgico, não é? Quer o tratamento médico. Em relação ao tratamento médico, que é, no fundo, a minha especialidade, já falamos de alguns, e claro que há efeitos secundários que são agudos, mas há efeitos secundários que são crónicos e nós oncologistas temos que estar alerta para estes efeitos secundários que podem surgir a longo prazo. Essa é uma das questões. E depois também temos, nós temos que olhar para o doente, não só um doente que tem uma doença, temos que olhar para todo o contexto, não é? Temos que olhar para o contexto familiar, social, profissional, espiritual, e quando falo espiritual não falo da religião, mas das crenças. Nós temos que olhar para o doente de uma maneira global e ajudarmos o doente, no fundo, a reabilitar em todas as suas vertentes, em todas as suas dimensões, a reabilitar para retornar à sua vida laboral, a reabilitar do ponto de vista emocional, e muitas vezes é necessário. Aliás, é muito característica após os tratamentos os doentes sentirem uma depressão que eles próprios muitas vezes têm dificuldade em validar-se. Então, mas eu durante os tratamentos geri tudo também e agora não. Isto é, o doente oncológico
é muitas vezes comparado ao soldado que vai para a guerra e é confrontado com a morte. E isto que acontece após os tratamentos, esta depressão, nós chamamos muitas vezes o stress pós-traumático, ou a depressão pós-trauma, porque o doente oncológico também é confrontado com a iminência da morte. E essa experiência costuma ser tão avassaladora que é muitas vezes há muitas vezes a necessidade de haver um apoio emocional para reabilitar esta questão e para que a pessoa consiga realmente gerir toda esta, no fundo, todo este complexo que é a doença e o impacto da doença na sua vida pessoal, familiar. Depois também há uma outra questão muito importante, que é a questão muitas vezes também da vida conjugal e da sexualidade, que é sempre um tópico que as doentes têm muitas vezes muita dificuldade de abordar na consulta e que nós também clínicos temos a obrigação de alertar que muitas vezes há sintomas dor na relação, diminuição da libido e ajudar a doente também nesta reabilitação em específico, na questão da sexualidade. Portanto, há aqui no fundo uma panóplia de dimensões que têm que ser abordadas e avaliadas e tem que haver uma equipa multidisciplinar a trabalhar para que a doente possa reabilitar em todos os seus domínios.